Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus e o amor de Cristo esteja sobre sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. É um prazer chegar até você. Obrigado pela sua aquiescência, abertura, por você me permitir. Deus te abençoe, tá bom? Eu te agradeço por esse tempo de qualidade que temos, esse encontro devocional, onde todo dia estamos juntos meditando na palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na série Chamados para Servir e o tema de hoje é: você tem mais talentos do que imagina. Deixa eu pegar o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e seguir com vocês nessa reflexão. A palavra de Deus diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que versículo forte esse aqui. Cada um administra o que recebeu da parte de Deus. Então está dizendo que você recebeu e quem lhe deu foi Deus. Isso é maravilhoso. A igreja, ela como noiva do Cordeiro, a igreja como instituição, a igreja como espiritual, a igreja como organizacional, em todos os aspectos, seja social, individual, coletivo ou pontual, a participação dos dons e ministérios são evidentes no meio da igreja, no meio do seu povo, no meio das pessoas. Você tem talentos dados por Deus, habilidades, capacidades que Deus te deu. E isso é um grande presente. Todos nós, para a glória do Senhor, por vontade de Deus, distribuído por Deus, recebemos dele dons e talentos. Ninguém, mas ninguém mesmo, está zerado. Eu gosto muito de enfatizar isso. Ninguém está zerado. Se você não consegue enxergar os talentos que você possui, é uma questão de visão, é uma questão de interpretação, é uma questão de uma leitura pessoal equivocada que você está tendo. Porque se você parar para refletir de verdade, você vai perceber, Deus sim te entregou dons, talentos e você sabe fazer algo. Você tem uma área de afinidade, uma área de um potencial incrível, ou já desenvolvido, ou em pleno desenvolvimento, está dentro de você esse dom dado por Deus. Esse é o grande presente. Essa é a grande dádiva. Deus outorgou a nós, seres humanos, essa condição e essa capacidade. E isto faz toda a diferença no nosso dia a dia. Entender que foi Deus que te deu faz toda a diferença. É uma dádiva, é um presente, é um dom. Aquilo que você vem consigo mesmo, com características próprias adquiridas, aquilo que você aprende com características desenvolvidas, tudo isso são, sem dúvida alguma, presentes de Deus para a sua vida. Todos nós temos a capacidade de fazer algo. Em todo o nosso ministério pastoral, a gente observa irmãos, irmãs, pessoas que muitas vezes olham para si próprio de maneira distorcida. A autoimagem é uma imagem muito debilitada. É uma imagem, às vezes, de autocomiseração, de coitadismo, de vítima. E nessa linha de pensamento, muitas vezes, você começa a anular, você começa a desconstruir a benesse de Deus na tua vida. Você começa a olhar para você e não enxergar aquilo que de verdade você tem de bom que Deus te deu. Porque foi Deus que te deu. O que tem de bom em você veio de Deus, veio da parte dele. E ele outorgou a você. É uma dádiva do Senhor. Em Mateus capítulo 25, você lembra a parábola dos talentos, muito conhecida. Eu já falei aqui nessa parábola várias vezes. Eu gosto muito de falar sobre ela, porque ela de fato enfatiza, ela de verdade traz à tona a distribuição de Deus em favor do ser humano. Ele conta a parábola do Senhor que saiu de viagem e distribuiu parte daquilo que ele tinha para os seus servos organizarem, administrarem, desenvolverem e utilizarem para o crescimento e desenvolvimento.
A um ele entregou um talento, lembra disso? A outro entregou 2 e a outro entregou 5. Todo mundo recebeu alguma coisa. E aí vem aquela grande lição daquilo que eu comecei a falar hoje. Você não está zerado. Você não está zerado. Por mais que umas caraminholas venham entrar na sua mente, umas mensagens destrutivas, que às vezes você começa a receber desde pequeno dentro de casa. Às vezes, lá da família, as pessoas, em vez de te ajudarem, te encorajarem, te apoiarem para você crescer e desenvolver, às vezes você tem abafadores, boicotadores, pessoas que gostam de amputar as pernas, as mãos dos sonhos, da vida dos seus filhos, da vida dos seus parentes, da vida dos seus conhecidos. E aí, às vezes, a pessoa está crescendo em um ambiente, em um cenário, onde o tempo todo é cortado, o tempo todo é podado, mas não podado para crescer, podado para não crescer. Aí você fica com aquela ideia vai sendo semeada. Você não pode, você não tem, você não consegue, você não chega, você não será ninguém, você não... Essas ideias, é tanto não que você recebe, uma criança até a sua idade aí dos 12 anos, início da adolescência, ela recebe aproximadamente 200 mil nãos. É muito não, gente. Para pensar. É muita gente dizendo não. Você não pode, você não consegue, você não faz, você não... Aquilo vai encharcando o coração da pessoa. A pessoa vem para a idade adulta, de jovem para a idade adulta, com uma série de marcas. E ela acha que realmente não tem nada, não tem talento nenhum, não sabe fazer coisa nenhuma, e está sempre dependendo de alguém, vive numa dependência absurda da outra pessoa, dos outros. Sempre alguém precisa fazer alguma coisa, alguém tem que ter uma misericórdia, alguém tem que estender a mão, porque aquela pessoa fica inerte, não se move, não age, não desperta, não acorda. E por que isso? Porque essa ideia de que você está zerado não é uma ideia bíblica. Não é uma ideia apoiada pela palavra de Deus. E se você tem a Bíblia como regra de fé e prática, então aceite essa verdade. Todos nós temos talentos. Você tem muito mais do que você pensa. Você tem capacidade muito mais do que você pensa. Ninguém vai fazer as coisas iguais ao outro. Cada um tem seu estilo, sua metodologia. Cada um tem seu perfil. Mas todos podem fazer algo. Está em você garimpar, descobrir isso dentro de você e entender. Eu tenho talento dado por Deus. Quem me deu foi Deus. Foi o primeiro texto que eu li para vocês em Pedro, na carta de Pedro. Foi a primeira coisa. Que você exerça o dom que você recebeu de Deus para o serviço. Que você não fique parado esperando para ver o que vai acontecer. Que você desperte, acorde e comece a perceber o que é que você sabe fazer. Deus já te deu ferramentas na tua mão. Deus já te habilitou. Então, a parábola dos talentos, aqui em Mateus 25, mostra claramente isso. Todos os servos nessa história, nessa narrativa, todos os servos receberam algo da parte de Deus. Nem todo mundo utilizou. Nem todo mundo colocou em prática. Mas que todo mundo recebeu, recebeu. Aí você já vem com outra lição para você. Eu não estou zerado, amém? Você não está zerado. Você recebeu um dom, um talento, uma habilidade, uma capacidade vinda de Deus para a sua vida. Glória a Deus por isso. Amém? A outra coisa que você aprende é que você tem que colocar isso em ação, em prática. Você tem que aplicar o que você sabe. É pouco que você tem, comece aplicando o pouco que você tem. Se você ficar acumulando esse pouco que você tem, esperando para ver se vem mais, eu vou te revelar um segredão. Está revelado o segredo, ok? Se você entocaiar, se você guardar, se você esconder, se você amufinar aquilo que recebeu, você não vai receber mais. Não vai multiplicar.
Para ter multiplicação tem que ter movimento. Amém? Pega essa palavra aí. Para ter multiplicação tem que ter movimento. Para ter crescimento tem que ter ação. Para que haja desenvolvimento tem que ter investimento. Você precisa se mover, despertar, acorda. Vamos lá. Não, estou esperando para ver o que vai acontecer. Não. Deus já te deu habilidades, talentos. Eu tenho aqui uma listazinha de habilidade interpessoal, gerenciamento de crise, comunicação, relacionamento contínuo, liderança, proatividade, habilidades manuais, amabilidade, receptividade, mordomia. É tanta coisa que você pode fazer e que você recebeu da parte de Deus para fazer. Existem habilidades preciosíssimas em cada pessoa, dentro de cada pessoa, para ser utilizado do reino de Deus. Você tem uma habilidade, descubra a sua. Identifique a sua. Identificou? Ação. Identificou? Investimento. Identificou? Vamos trabalhar. Não deixe parado. Se você deixar parado, se você deixar imobilizado, se você deixar ali inerte, sabe o que vai acontecer? Não vai crescer. E pelo contrário, você vai perder o que tem. Aí você nem avança, ok? E você nem adquire mais, você nem se prepara para mais, você não terá condições de ter mais da parte de Deus, porque você não foi fiel naquilo que Deus te deu. Aí a tua estrutura não se preparou para isso. Você não se preparou para isso. Para poder ter mais, você tem que se preparar para ter mais. Senão vai ser um desastre, vai ser um horror. Se você pegar, pensa comigo, pessoal que gosta de academia, pessoal aí do CrossFit, pessoal que pega peso aí, como é que o professor faz? O professor não vai preparando o teu corpo, a tua estrutura muscular, para poder receber uma carga maior, um peso maior, porque senão vai arrebentar com a sua coluna, vai dar um problema aí muscular sério para você. Ele não pode pegar e jogar 80 quilos nos teus espinhaços. Ele não pode fazer isso. Ele começa 5, 10 quilos, depois ele vai aumentando, à medida que você vai se capacitando para receber mais. Por isso que você não pode deixar aquilo que você recebeu parado, escondido, enterrado, porque não haverá multiplicação, não haverá crescimento, não haverá estrutura para aquilo que vem à frente para você. Aí se você não cresce, o que acontece? O que acontece? Você primeiro fica estagnado, depois você regride. É assim que funciona o processo. Se você não cresce, primeiro você para, estagna, você não vai para frente nem para trás. Depois começa a ir para trás. Você perde o que você tinha. Lá na frente é isso que vai acontecer com aquele servo que tinha um talento e escondeu e não utilizou. O que ele tinha foi tirado dele. Porque é uma lei, é um princípio, é um conceito de vida dada por Deus para nós seres humanos. Pega o que você tem e desenvolve. A partir do pouco, você desenvolve. E você terá estrutura para um muito. Se é isto que Deus está reservando para você. Porque também, se Deus não está reservando muito para você, você crescerá, você desenvolverá para a glória do Senhor, bênção de Deus. E Deus sabe medir as capacidades. Então Deus pode dizer, olha, você tem 1, vou te dar 2. E dá glória a Deus aí. Amém? Estejais contentes em toda e qualquer situação. Aprender a ter fartura e aprender a ter escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, Filipenses? Amém, Filipenses? É, meu irmão. De repente, Deus não tem para a sua vida um planejamento de te dar em fartura, ok? Mas Ele pode te dar ampla suficiência, você ter mais do que você precisa. Para quê? Para que você possa compartilhar com aquele que está precisando. Entendeu aí o mistério? Quando Deus te dá mais do que você precisa, é para que você tenha sensibilidade gerada pelo Espírito Santo de Deus, porque isso advém do Senhor, esse amor, essa solidariedade, esse ágape, entendeu? Esta caridade é um ato que vem do Senhor
promovido por Deus, um amor que é derramado em teu coração para que você tenha compaixão dos outros e para que você seja um instrumento de justiça de Deus, para promover equidade nessa terra. Amém, irmão? Olha aí, que coisa tremenda está sendo dita aqui. É a palavra de Deus, Mateus 25. Eu estou aplicando Mateus 25 aqui com você. Eu estou te mostrando o que Mateus 25 está revelando para nós. Eu estou te mostrando isso. Todo mundo tem talento. Ninguém está zerado. Você tem mais do que você imagina. E outra coisa, você não pode enterrar o que você recebeu, senão você fica estagnado e depois você regride. O crescimento se dá com o movimento, com a ação. E até onde você vai, até onde é a sua faixa de crescimento, até onde é a sua amplitude de crescimento, é designado pela vontade de Deus, que sabe, que conhece e compreende o que podemos suportar, o que temos condições de administrar, aquilo que será bênção para nós, aquilo que vai trazer saúde e paz. Quando você não respeita isso, quando você não entende isso, e você quer levar um peso maior do que a tua estrutura permite, aí você até consegue ter as coisas, mas você se arrebenta todinho durante esse processo. Você até consegue ter um sucesso, abre aspas e fecha as aspas. Você até consegue, mas quando vai ver a tua história, você arrebentou com tudo. Literalmente arrebentou com tudo. Com a tua vida emocional, familiar, matrimonial, paternal, relacional. Quando você fez algo que não era o tempo, não era o momento e você não tinha condições ainda de ter. Às vezes a gente pede coisas que é fruto do nosso desejo, do nosso anseio, do nosso sonho, daquilo que queremos para nós, da nossa vontade. Mas às vezes isso não reflete o momento para nós. Não é o time, não é o kairos, não está na hora, entendeu? Então tenha só esse feeling, essa percepção de entender. Se não chegou a hora ainda, stand by, ok? Espera um pouquinho, aguarda. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lama e colocou firme numa rocha. Amém? Salmo 40, gente. Vamos lá, tem que esperar o time de Deus aí na tua vida, que é Deus que sabe de tudo. A gente sabe de alguma coisa, você sabe de alguma coisa, mas nosso conhecimento é ínfimo, é pequenininho demais, diante da grandiosidade, da sabedoria e conhecimento de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se curve diante desse senhorio, reconheça Deus em teus caminhos. Você tem talento, usa. Para de olhar para a grama do vizinho, que é outra lição linda dessa parte aqui. Usa o que Deus te deu. Não fica preocupado porque o outro tem 5 e você só tem 1. Amém? Essa mania nossa de comparar, né? A gente gosta muito de se comparar. Oh, meu Deus do céu, nos ajuda, Deus. A gente fica de olho na grama do vizinho, não dá conta da grama da nossa casa. Não faça isso não, faça isso não. Fica de olho na tua grama, frutifica em tua terra, prospere no teu quintal, para a glória do Senhor, irmão, para a glória do Senhor, queridão, ok? Vai nessa linha, é o que a Bíblia está mostrando aqui em Mateus capítulo 25. Todos nós temos talentos, os talentos foram dados por Deus, você tem que ter uma percepção clara de utilizá-los, senão você atrofia e regride, o que é péssimo para você, tá bom? E outra coisa, não se compara. Cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Amém? Não se compara. Não fica nessa não. Não fica olhando para o que o outro está fazendo com pseudos ícones de sucesso, né? Ah, porque tem um carrão, ah, porque tem um celular, ah, porque tem tal roupa. Isso são pseudos ícones de sucesso. Isso não quer dizer nada, entendeu? Pode ter um carro, mas está cheio de dívida. Pode ter um celular bacana aí da moda, mas está dividido em 48 vezes. Só para se mostrar, entendeu? Pode estar usando a roupa mais fina do mundo,
da marca XYZ, mas não tem o que botar dentro de casa. De comida, de satisfação, de equilíbrio para dentro de casa. Então, não olha para isso não. Não olha para isso porque isso não quer dizer que a pessoa esteja realmente bem, tá? Isso são apenas referências falsas de que a pessoa está bem. São ícones equivocados de sucesso. Não é isso que define o sucesso de uma pessoa. O que define o sucesso da pessoa é o equilíbrio, é a harmonia com aquilo que recebeu da parte de Deus e com aquilo que está utilizando. Se você recebeu muito, está multiplicando, está sendo bênção de Deus para você, para sua casa, para sua família e para os outros ao seu redor, então tá tudo jóia, tá tudo bênção. Você é dos 5 talentos? Que bênção, meu irmão. Se Deus te deu, é porque Deus quis te dar. Então, glória ao nome do Senhor, que Deus seja exaltado por isso. Se Deus quis te dar 5 talentos, louve a Deus por isso. Não seja arrogante nem prepotente por isso. Isso é uma questão interna. Não seja arrogante nem prepotente. Tenha humildade para saber que foi Deus que te deu e use isso para a glória do Senhor. Porque o objeto final desse processo é para a glória do Senhor. Se não, você vai entrar na vaidade, vai se perder no orgulho e depois você vai jogar tudo fora. Aí não vai adiantar de nada. Você juntou com as mãos e espalhou com os pés. Captou a mensagem? Amém? Sem se vangloriar, sem se orgulhar, mas com muita satisfação em servir ao Senhor. Não tenha vergonha porque Deus te deu 5 talentos. Tenha satisfação. Obrigado, Senhor. Está aqui para te servir. É para a glória do teu nome. Se você prosperou, se você vive de maneira próspera, financeiramente, falando, entenda que a tua prosperidade, ela tem um objetivo. Deus quer promover justiça e equidade através de tua prosperidade. Então seja sensível à voz de Deus, à necessidade do outro, da tua comunidade, das pessoas que são menos favorecidas, das pessoas que sofrem com a injustiça social, fruto do pecado que está dentro de nós. Entendeu? Então, seja um instrumento de Deus para promover a equidade naquilo que você fizer. Tá bem? Então, tudo isso, gente, em Mateus 25. Você tem muito mais do que você imagina. Vamos utilizar. Esses dons que você recebeu, cheio do Espírito Santo, me lembra aqui, sabe quem? Bezalel. Lembra de Bezalel? Lá no deserto, Deus precisava de Bezalel. Às vezes a gente fica imaginando que os dons de Deus é apenas pregar, cantar, tocar um instrumento. Não, não são esses apenas. A hospitalidade, gente, é um excelente dom de Deus. E que é algo que tem um valor tão grande, mas tão grande. A receptividade, o acolhimento. Isso é fantástico, gente. Dentro da casa do Senhor, com os irmãos, a sensibilidade à necessidade do outro, a caridade, o altruísmo, entendeu? A capacidade de organização. Tem muita gente nos bastidores que ajudam a que funcione aquilo que está visível no palco. Tem muita gente na intercessão, na oração, no jejum, na consagração, que mantém o ministério em pé, lá no púlpito. E não vão ser muito vistos pela comunidade, porque o próprio tipo do ministério é um tipo de ministério mais de bastidor. Mas está lá, e tem valor, e Deus reconhece, e Deus é glorificado nisso. Tem muitos dons, tem muitas maneiras, muitos talentos, muitas formas. Bezalel, Deus escolheu e o ajudou. A Oliabe, né? No tempo lá, Êxodo, capítulo 31, lá no templo da construção do tabernáculo, precisava de pessoas que tivessem habilidade para trabalhar com arte, para trabalhar com ouro, para trabalhar com metais. E esses homens de Deus, a Bíblia diz que esses dois, cheios do Espírito Santo, utilizaram o seu talento para glorificar o nome do Senhor. Você já entendeu? Você não está zerado. Você tem muito mais do que imagina. Você sabe fazer muito mais do que você imagina. Eu fico muito, muito feliz. Eu tenho um irmão lá na igreja que ele tem um prazer em receber as pessoas. Ele recebe, acolhe, acomoda ali no local para sentar. Ô irmão, que alegria. O nome de Deus está sendo glorificado através da vida daquele irmão. Eu tenho gente lá na igreja que eu fico olhando assim para ele, o prazer de chegar antes e verificar. Está tudo ok com a água, está tudo ok com o som,
tá tudo ok com a limpeza da igreja. É aquele cuidado com uns pequenos detalhes, que talvez durante o culto nem seja nem percebido, mas está lá para a glória do Senhor. Eu termino dizendo para vocês que existe uma pesquisa que diz que uma pessoa comum tem entre 500 e 700 habilidades diferentes. Olha aí, uma pessoa comum, pessoa normal, nada de extraordinário, mas ela tem entre 500 e 700 habilidades. Quer dizer, ela sabe fazer muita coisa. Você tem talento. Descubra o seu e use para a glória de Deus. Senhor Deus, quero te agradecer pelo programa de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a identificar os talentos e utilizarmos para a glória do teu santo nome. Trabalhe em nós, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Deus te abençoe. A paz do Senhor.